Antes de qualquer coisa, agradecer enormemente a aposta novamente de vocês e o convite. Acho que é a terceira experiência mais direta que eu tenho com vocês, né? Ainda na pandemia, eu tive numa live onde estava Elis Leide conosco também, lembro bem, né? Um momento de troca muito importante. Eu diria que naquele momento que nós estávamos ainda esquecidos, né, sobre o que estava acontecendo na pandemia e que ninguém esperava, foi aquele momento com vocês, foi um alimento importante para a luta, para a mística deste militante. Então, queria agradecer e agradecer novamente pelo convite. E o agradecimento tem a ver com a impressão de começar as provocações de hoje falando sobre isso. Vejam, no vídeo que vocês passaram, eu vi dois cartazes que me chamavam a atenção, um que fecha o vídeo e um anterior. Existia um anterior que dizia o seguinte, olha, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça, né? Falando dos manicômios. E era um momento, entendo eu, onde, embora os inimigos do povo continuassem insistindo em tratar com barbárie os problemas sociais que eles mesmos geram, e isso significa também investir nos manicômios em formas conservadoras de tratar com a loucura, havia uma série de avanços, né, durante um bom período, na pauta que vocês pregam, de conquistas sociais, na pauta que vocês levam à frente. E nós estamos conversando hoje num momento onde vocês colocam a palavra de ordem, resistiremos, né? Que significa que nós estamos num momento bastante diferente daquele, né? Num momento onde estes mesmos inimigos avançam de forma muito intensiva sobre as conquistas sociais. E avançam no objetivo de conformar, vocês já estudaram isso pelo que eu entendi, um projeto de país ultraconservador e neofascista. Bom, uma pergunta mais geral para a gente começar a nossa conversa e para a gente poder entrar no que é o nosso papel, o papel dos movimentos populares, como é que nós chegamos nisso? Como é que foi possível isso? Veja, como é que foi possível essa conjuntura absolutamente conservadora, reacionária contra nós? Como é que foi possível os inimigos do povo no Brasil conformarem esse projeto neofascista? Algumas conjunturas, eu vou começar sobre isso, algumas conjunturas na luta da gente, elas são como um condensado de tempo, né? Eu lembro que há um tempo atrás, a gente fazia análise de conjuntura, era um negócio meio frio, né? Como é que as forças se movimentavam, qual é o desafio da luta, tem um certo calendário de luta nos conselhos, um calendário de luta sindical, um calendário de luta de moradia, e a gente fazia análise das possibilidades e tal. Mas era muito, muito imediatista a análise. E hoje é curioso, porque a gente não consegue fazer uma análise muito centrada no presente, naquilo que a gente está vivendo somente. Por que isso? Porque é um condensado de tempo. É como se os nossos inimigos agora reabrissem uma série de questões do nosso passado que permanecem sem solução. E eles reabrem em sentido reacionário, em sentido conservador. Onde é que a gente vê isso? Veja, não são só os manicômios que voltam, eles voltam dentro de um pacote, que é um pacote que contesta o pensamento científico, não é só o pensamento acadêmico, atenção, o pensamento científico no geral, né, o debate crítico de ideias, um pacote que retoma o elogio à ditadura militar, isso não é à toa, um pacote que retoma como vai mais longe, um pacote que retoma um elogio ao sistema escravista, né, e que retoma de forma militante o racismo. Você tem gente que defende que o racismo tenha que existir, ou seja, defende o preconceito racial, que defende o sexismo, a homofobia, né? Veja, este pacote inteiro retoma uma série de questões do nosso passado mais remoto, que vocês já estudaram aqui, eu vou resumi-las naquilo que eu acredito ser mais importante. Veja, a primeira ideia fundamental
e vocês vão ver que depois isso tem a ver diretamente com os desafios dos movimentos populares, é de que a nossa classe dominante no Brasil, a burguesia brasileira, ela se formou na sua história sem identidade com o seu povo nem com a sua nação. Por que essa ideia é importante para nós? Veja, ela se formou desde o período colonial escravocrata com uma mentalidade voltada para fora do país e não para dentro. Ela nunca olhou para vocês como algo a mais do que carne para moer, como algo a mais do que um povo a ser explorado. Aí você diz assim, mas não é assim sempre, as classes dominantes, né, a burguesia não é sempre assim, ela olha para o povo sempre como gente para explorar. Não é sempre assim. Veja, em países autônomos, em países que têm soberania nacional, ainda que sejam países burgueses, a classe dominante olha para o seu povo, olha para a classe trabalhadora como carne para moer, como gente para explorar, mas olha também como um povo que portar o mínimo de direitos. Por quê? Porque é também o seu principal mercado consumidor. Porque o lucro dessa classe dominante se realiza antes, dentro do país e depois fora. Veja, a nossa classe dominante nunca pensou assim, porque o seu lucro, o seu padrão concentrado de riqueza, depende principalmente de uma realização do lucro que se dá fora das fronteiras do país. Então, ela olha para os de baixo somente como um povo a controlar, né, e a explorar. Veja, e por isso mesmo, veja, manter esse tipo de dominação extrema exige dessa classe dominante que ela impeça constantemente a organização popular no seu nascedouro. Claro que isso é um objetivo utópico da classe dominante. Ela não pode fazer isso, né? É impossível fazer isso por muito tempo. Mas ela tem que o tempo todo colocar esse objetivo na ordem do dia. Por quê? Justamente porque esta nação vai sendo construída para poucos, né? Não se pensa uma nação para o conjunto. Todas as lutas populares na nossa história, elas surgem durante um bom período, ao mesmo tempo, com uma questão imediata e com um projeto societário. Imaginem o que era a luta de resistência negra e indígena no nosso país, né? Bom, os indígenas estavam defendendo uma sociedade que eles já tinham antes da chegada do colonizador. Mas a luta quilombola e a luta de resistência contra a escravidão, ela era, ao mesmo tempo, uma luta de resistência pela liberdade, para sair do cativeiro, mas ela já tinha que colocar necessariamente um projeto diferente de sociedade. Veja, os quilombos eram uma organização social nova. Por quê? Porque não tinha espaço dentro daquela ordem escravocrata para que os negros e negras se integrassem e se organizassem. Eles tinham que retomar uma organização própria societária. Veja que isso, desde aquele período, gera um pânico na classe dominante. E não era um pânico qualquer, não era um pânico só de sonho, né? Vejam que no século XIX, essa classe dominante escravocrata brasileira vai assistir, num país não muito distante, chamado Haiti, uma enorme revolta de negros e negras que tomam o poder de Estado para construir uma sociedade nova contra a colonização. Com uma coisa curiosa, né? Isso se dá pouco tempo depois, na verdade isso é século XVIII, 2 anos depois da Revolução Francesa, que pregava a liberdade, a fraternidade, a igualdade para todo mundo, mas que tinha um domínio colonial no Haiti. E o povo haitiano se revolta contra esse domínio colonial e toma o poder reivindicando a liberdade para os negros e negras haitianos. Veja que a classe dominante brasileira olhava para isso com um pânico gigantesco. Veja, ela vai aprendendo na sua história de que ela tem que fazer as mudanças sem a participação dos de baixo, ou seja, é impossível impedir eternamente as mudanças sociais, mas ela precisa fazer com que essas mudanças se deem sob controle. Vocês já ouviram essa frase, né? Vamos mudar tudo para que tudo permaneça como está. Ou seja, para manter o poder concentrado nas mãos da classe dominante,
ela faz esses processos pelo alto. Eu estou retomando aqui este elemento da luta contra a escravidão, não só porque ele está muito em voga nos dias de hoje, nós estamos conversando num momento em que ele retorna com uma explosividade, né, na nossa conjuntura. A luta antirracista retorna com um peso muito importante. Mas veja, eu não sei se você só para entender como é que é fazer isto pelo alto, veja, a abolição da escravatura no Brasil, ela não se deu porque como uma concessão da classe dominante, ou como uma bondade, ou somente por pressão de países estrangeiros que queriam trabalho assalariado nas suas colônias, ou que queriam constituir mercados consumidores, e o escravismo era um problema. Ela se deu também, antes de tudo, porque os negros e negras fizeram muitas lutas para isso, e essas lutas ameaçavam o poder estabelecido. Então, ela se fez pelo alto. Eu não sei se alguém aqui, eu gosto de citar sempre esse exemplo, alguém aqui chegou a assistir uma novela da Globo, chamada Sim a Moça. Vocês lembram, não? Sim a Moça? Lembra, né? Sim, eu lembro da minha época. Sim a Moça era uma novela, veja, as novelas da Globo costumam ser muito cretinas, né? Muito cínicas e cretinas, no seu geral, assim. Mas, sim, a Moça era muito cínica e muito cretina, né? Mais do que a média. Porque era a luta pela abolição, que era dirigida por uma senhora de escravos branca, para começo de conversa, né? Mas eu queria que vocês tentassem lembrar o último capítulo dessa novela, porque ele é muito significativo de como a nossa classe dominante pensa a mudança. No último capítulo, você tem a abolição, é o dia da abolição, os negros sendo libertos. E no horizonte, você liga a TV, aí no horizonte, assim, tá um sol se pondo, aquele sol típico de Rei Leão, tá? Né? Não é à toa o sol, né? O sol da liberdade raiou, né? Lembrando o hino nacional, aquele sol. E os negros estão saindo da fazenda em direção àquele sol lindo, maravilhoso no horizonte. E nessa mesma estradinha, eles cruzam com um monte de brancos, chegando na fazenda. Quem são esses brancos que estão chegando na fazenda? Era uma classe trabalhadora que seria enormemente explorada também em formas de trabalho semi-escravo dentro das lavouras, mas que era importada dos países europeus, da Itália, da Alemanha, da Polônia, etc. Bom, nós sabíamos para onde estavam indo os imigrantes e para onde estavam indo os negros e negros. Né? Eles iriam constituir os bolsões de miséria nas nossas grandes cidades até hoje. Né? Esta forma de abolir a escravatura, excluindo completamente os negros e negras, tinha dois sentidos. Um primeiro sentido óbvio era o extremo racismo com que essa classe dominante foi formada, a eugenia, a ideia do embranquecimento da população. Mas havia uma razão econômica e política para isso também. Quando eu mantenho uma parcela gigantesca da população sem acesso algum a nenhum meio de sobrevivência básico, a nenhum direito, a nenhuma relação contratual de trabalho, eu tenho uma massa de gente que pressiona aqueles poucos que tiveram acesso a uma relação contratual de trabalho a aceitar qualquer contrato. Que qualquer um que esteja nessa relação contratual está o tempo todo ameaçado por uma massa de pessoas que pressionam o trabalho. Isso faz com que a classe dominante pudesse sequer pagar o preço básico da força de trabalho, ou seja, pagar o mínimo para manter a energia física do trabalhador. Essa era a razão econômica. Mas tinha uma razão política, e esta razão política é fundamental. Não ter as condições mínimas de sobrevivência dificulta enormemente que aqueles negros e negras que passaram por gerações, 300 anos, debaixo da chibata, se organizassem. Para a gente se organizar e fazer luta, a gente tem... eu vi aqui, eu vou comentar, peço já licença para a Viviane para comentar. Eu vi aqui, enquanto a gente estava falando, a Viviane estava cuidando de uma série de afazeres domésticos na casa dela. Por que ela tinha que fazer isso? Porque para ela poder se organizar e participar de uma reunião como essa, ela não tem como deixar isso de lado.
Ela vai ter que fazer as 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. E se a gente tivesse, talvez, numa reunião presencial, talvez vários de nós tivessem filhos para cuidar, família, casa para limpar, todo o restante. E ter que lidar, inclusive, com a questão concreta da sobrevivência. Isso dificulta enormemente a organização. No caso de Vivi, ainda mais, porque é trabalho redobrado, dupla jornada, tem que cuidar dos afazeres domésticos. Veja, isto, manter uma população, um contingente enorme da população sem essas condições básicas é uma questão política. Porque eu impeço, ou eu tento impedir, que aquela massa se organize como poder próprio, como projeto de sociedade. Ela não vai se organizar diretamente assim, daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas isto possibilita o encontro. Um projeto societário novo, uma mudança profunda na sociedade, nasce do encontro. Veja como, por que vocês abrem, retomando as reuniões de vocês? Quando vocês olham aquelas fotos, é óbvio que vocês estão pensando no histórico da luta de vocês. Mas esse histórico da luta de vocês vem com uma série de lembranças que eu sei que passou como um filmezinho na cabeça de vocês ao ver aquelas imagens, que lhes diz o seguinte: cara, aqui eu estou entre pares. Eu lembro das risadas que eu dei com aquelas pessoas. Eu lembro de partilhar questões da minha vida que eu não conseguia partilhar com ninguém. E ali eu encontrei quem eu pudesse partilhar e me identificar. Esse tipo de junção que a gente constrói ao reunir, caindo no sábado, para o andar de cima, para a classe dominante, como algo que causa pavor. Por que causa pavor? Porque a forma como ela se desenvolveu no Brasil não permite incorporar o mínimo de pauta civilizatória. Essa classe dominante divide o lucro e a riqueza extremamente concentrada com a burguesia estrangeira e com as classes dominantes dos países centrais. Para ela preservar o espaço que ela tem aqui dentro do nosso país, ela necessita manter uma coisa que o Florestan chamava de monopólio do poder político de Estado. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não pode permitir canais constantes de participação, através dos quais o povo possa se organizar em torno de pautas concretas e reivindicar. Veja, isso não é assim para todos os países capitalistas. Veja que as pautas que a gente reivindica, né, na nossa história, elas não são anticapitalistas, elas não são necessariamente próprias de uma sociedade emancipada do capitalismo. Nós reivindicamos saneamento, moradia, né? Eu vi agora há pouco um meme que eu achei muito significativo do embate que está ocorrendo, e ele é muito importante para nós na cidade de São Paulo. É muito impressionante como o fato de um candidato em São Paulo ser representante de um movimento popular que luta por moradia é tido como algo extremamente radical. Gente, casa, é teto para morar, e isso aparece como um comportamento ultra-radical, extremamente ameaçador. Por que é ameaçador? É ameaçador porque o padrão de concentração de riqueza e o padrão de concentração de poder e de riqueza estão completamente interligados para essa classe dominante. Sem concentrar muita riqueza, não se concentra o poder e vice-versa. Não permite incorporar essas pautas mais concretas da vida do povo. Veja, a pauta antimanicomial que vocês defendem, ela é necessária para qualquer avanço civilizacional. Ela não é completamente incompatível com o capitalismo em vários países. Mas é curioso como no Brasil ela se torna extremamente incompatível com essa sociedade. Por quê? Porque esse capitalismo dependente é extremamente adoecedor. E ele não terá como resolver o sofrimento psíquico que ele produz em série. E como ele não pode resolver isso, ele encarcera as pessoas. Da mesma forma como ele, ao não poder resolver o racismo, encarcera em massa negros e negras nesse país. Esta é a forma
desta classe dominante lidar com o problema. Veja, o que significa, então, uma classe dominante que teme, e é que eu vou usar um termo, depois eu explico, ela tem uma aversão sociopática à mudança. O que quer dizer, o que é aversão sociopática à mudança? Em bom português, significa que a classe dominante brasileira se caga de medo contra qualquer avanço na organização popular. Por isso ela faz os seus processos de transformação pelo alto. Veja, ela, para consolidar o seu poder de Estado, teve de excluir. Veja que num período onde ela tentou se desenvolver autonomamente, eu vou falar isso para chegar numa década que vocês têm uma enorme dívida importante na luta de vocês. Veja, por que o Brasil teve que passar por uma ditadura militar de 20 anos para essa burguesia poder consolidar o seu poder de Estado? Porque consolidar o capitalismo no Brasil de forma dependente, sem consolidação de direitos, falar em desenvolvimento, excluindo da ideia de desenvolvimento o saneamento, a educação, o acesso à saúde, o acesso a condições, a moradia, exigia uma concentração de poder e a não participação, a não possibilidade de reivindicar. Por isso a ditadura de 64 de durar 20 anos. Mas é impossível adiar para todos sempre a organização popular. Porque se reproduz o tempo todo este passado arcaico, se reproduz ao mesmo tempo um projeto de nação e o sonho de um autônomo, de uma vida melhor. E, portanto, as pessoas voltam a se organizar. Como é que se dá essa organização? Veja, como é que a gente pode partir de questões que não são necessariamente ameaçadoras à ordem do capital, né? Veja que ninguém organiza as pessoas no Brasil. Né? Há uma esquerda que tenta fazer isso desse jeito, eu não faço parte dela, que é chegar para o povo e dizer: este é o momento de lutar contra o capitalismo, vamos todos agora fazer o socialismo. Aqui em Recife tem um negócio que é engraçado, que são as pichações grandes, agora tem pouco, né? Substituir e deixar de fazer, mas quem chegava em Recife há um tempo atrás, passava na BR aqui, e tinha umas frases, assim, gigantes, escritas assim: lute pelo socialismo, enorme no mundo. Eu sempre comentava isso, porque eu acho engraçado, o sujeito está às 6 horas da manhã, no ônibus lata de sardinha, cheirando compulsoriamente o sovaco da pessoa lá, né? Indo para o trabalho, já indignado numa segunda-feira, mas ele passa em frente àquele muro, bate no muro. O muro branco ilumina as palavras: lute pelo socialismo. E o cara diz: é agora. É hoje que eu vou parar as máquinas e fazer a minha primeira greve. Quer dizer, veja, não é bem assim que a gente consegue acessar a consciência. As lutas por transformação social sempre vão surgir de questões muito concretas na vida das pessoas, e vocês sabem muito bem disso, não estou dizendo nada novo aqui. A nossa questão principal é como é que a gente articula essas lutas por questões muito concretas na vida das pessoas em um projeto de poder. Veja, vou resumir aqui da seguinte forma. Veja, vocês acham, alguém aqui acha que a burguesia agrária brasileira, o latifúndio, os grandes donos de terra, têm o menor interesse em fazer a reforma agrária? Vejam que a reforma agrária foi muito importante para o desenvolvimento capitalista de muitos países. Mas alguém acha que aqui no Brasil, a burguesia brasileira vai ter algum interesse em fazer a reforma agrária? Estou perguntando para vocês, pode balançar a cabeça, botar no chat, abrir o microfone. Eu quebro os protocolos, né? Não, né? Mais do que isso, vocês acham que ela, para poder se desenvolver, precisa de reforma agrária? Não. Não, a burguesia fede. Ela fede e ela ganha muito dinheiro, mesmo fedendo, exportando muita mercadoria para fora, sem precisar de reforma agrária. Ao contrário, o desenvolvimento dela está baseado no latifúndio. Mas vejam só, vamos entender isso. Se a burguesia não vai fazer a reforma agrária, tá? Ela não tem interesse na reforma agrária, ela não precisa da reforma agrária. Ou seja, enquanto houver capitalismo, e capitalismo há enquanto a burguesia domina no Estado e na economia,
Enquanto houver capitalismo no Brasil, significa que nós não vamos ter reforma agrária. Ou seja, então, por que nós reivindicamos reforma agrária? Se ela é impossível para o capitalismo no Brasil. Exatamente por isso. Nós não reivindicamos centralmente a reforma agrária simplesmente porque claro, é sincero interesse de que aquele camponês tenha um pedaço de chão para plantar, porque isso muda, inclusive, a qualidade do alimento que a gente come na cidade. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é que aquela terra daquele camponês pode ser tirada pelos nossos inimigos quando eles tiverem mais força. É impossível garantir aquilo sem a luta contra o capitalismo. Então, por que nós lutamos por isso? Exatamente porque a burguesia não vai fazer reforma agrária. A reforma agrária é uma pauta tão importante. Porque ao lutar por terra no Brasil, o povo vai aprendendo que até para ter terra para plantar, ela precisa ter o poder nas mãos. Ela precisa ser dona do próprio destino. Mas isso não é verdade só para a luta pela reforma agrária. Veja só, vocês têm um apreço gigantesco, evidentemente, para aquele poema maravilhoso, e que saiu do papel em grande medida, mas só pela metade, mas essa metade faz muita diferença. Aquele poema escrito na Constituição chamado Sistema Único de Saúde, né? Vocês conhecem esse poema, gostam dele. É uma conquista fundamental. Veja, alguém aqui acha que a burguesia brasileira, que depende enormemente já da venda da saúde como mercadoria, que ensina os cursos de medicina uma concepção absolutamente reacionária e elitista da saúde. Vocês acham que esta burguesia tem interesse em realizar um sistema único, universal de saúde para todos? Vocês acham que a burguesia vai fazer isso? Não. Veja, mas se não tem condições de conquistar o SUS, mas veja que doido, se não tem condições de conquistar o SUS por inteiro dentro do capitalismo brasileiro, por que vocês lutam por isso? Exatamente por isso. Porque quando a gente luta pelo SUS, a gente educa o sujeito a começar a entender que até para ter saúde, condições mínimas de sobrevivência neste país, o povo tem que ter em suas mãos o poder de Estado. Ou seja, tem que ser dono do próprio destino, coordenar o conjunto do país segundo os interesses da maioria e da classe trabalhadora. Por isso que a gente luta pelo SUS. Eu vou dizer mais. Vocês acham mesmo que uma sociedade que tem uma burguesia autocrática, o que quer dizer uma burguesia autocrática? Quando a gente fala em democracia é o poder de quem, gente? Do povo. Alguém sabe? Deveria ser do povo, né? Deveria ser do povo. O povo, é a democracia. Quer dizer que o princípio legitimador de quem está no poder é a opinião popular, é o voto popular, é a expressão de uma coletividade chamada povo. Só que essa burguesia brasileira nunca se identificou com essa coletividade chamada povo, né? Eu costumo dizer o seguinte, gente, quando é que vocês ouvem a palavra povo no cotidiano de vocês? É só associar. Vocês já perceberam que é só associar a coisa ruim? Eu costumo dar sempre esse exemplo. Acho que na live outra eu dei, eu vou dar de novo aqui, porque eu sou repetitivo. Vejam, eu aqui em Recife, agora não na pandemia, muito menos, porque eu estou em trabalho remoto, mas para eu ir até a faculdade onde eu dou aula, eu pego o BRT, que é um ônibus aqui. Aqui, o recifense, ele tem uma capacidade imensa em fazer com que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço. É um negócio impressionante. Então, quando você está entrando no ônibus, as pessoas saindo ao mesmo tempo. Imagina isso em horário de pico. Ninguém sabe se vai conseguir entrar, se vai conseguir sair. Ninguém sabe como acontece aquilo, como é possível aquilo. Mas acontece. Nesses momentos de tensão, ao tentar entrar no ônibus ou sair do ônibus, eu sempre ouço a palavra povo. Porque alguém sempre diz, o povo não sai da frente. Ê, povão!
E povinho difícil. Percebe essa conotação pejorativa da palavra povo? É porque o andar de cima sabe que a constituição do povo brasileiro vem desde baixo. Ela não pode se identificar com a cultura popular. Ela não pode se identificar com a diversidade racial e com o enorme que os negros e negras têm na cultura de resistência do povo brasileiro. Ela não pode constituir este povo por inteiro. Né? Por isso, para ela, é muito difícil pensar, olhar para os de baixo como algo a mais do que carne para moer. Mas se é assim, perceba, vocês acham que esta... e é por isso que não tem democracia. Tem momentos democráticos, períodos democráticos no Brasil, conquistados a duras penas por nós. Mas eles só podem se fazer durar se a gente fizer um enfrentamento contra esta burguesia. Por que a autocracia burguesa? Porque, diferente do democracia, o poder para essa classe é legitimado por ela mesma. Veja, ela acredita que ela tem legitimidade inata pelo poder e que o povo não pode acessá-lo. Veja, vocês acham que uma burguesia é assim, e que, pelas contradições da sociedade que ela gerou, ela produz em massa, né, quase de forma industrial, o adoecimento psíquico? Vocês acham que ela tem algum interesse em tratar a loucura de outra forma que não seja com o encarceramento e com a barbárie? Ou, agora tem a novidade, a nova engenharia, né, com o fundamentalismo religioso, que é uma outra, que pode ser, não as religiões, mas o fundamentalismo religioso pode ser uma outra forma muito eficiente de encarceramento. Vocês acham que ela tem interesse em tratar de outra forma? Então, por que lutar contra os manicômios? Porque a pauta de vocês não é uma pauta específica. Ela é uma pauta universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que, então você está falando que a gente não tem o nosso lugar de fala. Claro que tem. Eu não estou dizendo que todos na sociedade brasileira sofrem aquilo que vocês sofreram na pele e na sua história de luta. Mas eu estou dizendo que aquilo que vocês sofreram na pele é uma contradição universal, cuja solução faz não só a luta antimanicomial avançar, mas a luta por uma sociedade nova, com outro padrão de existência avançar. E por isso eles não podem sequer permitir um avanço permanente na luta contra os manicômios. Que os manicômios são uma forma de controle importante para essa classe dominante. Veja, como é que a gente faz? Mas a questão é como partir dessas lutas. E este perigo. E naquilo que é um perigo para os de cima, nasce um projeto para os de baixo. É como partir desse conjunto de lutas, transformando estas lutas numa luta pelo poder do conjunto da classe trabalhadora. Eu vou usar aqui os termos que o nosso queridíssimo, né, que fez 100 anos nesse ano, queridíssimo Tan Fernandes, ele vai dizer que o nosso desafio é transformar a revolução dentro da ordem. O que é a revolução dentro da ordem? São as nossas lutas por moradia, por reforma urbana, por os manicômios, por melhores salários, por redução da jornada de trabalho, pelo fim da violência contra a mulher, a luta contra o patriarcado, a luta antirracista, a luta contra a LGBTfobia, esse conjunto de lutas que não são específicas, identitárias somente, são lutas universais por uma sociedade nova, é impedir que essas lutas se encontrem. Veja, quando estas lutas se encontram, elas passam a querer mudar ainda dentro da ordem. Nenhuma destas pautas precisa do comunismo para existir em tese. O problema é que no Brasil, estas pautas oferecem um enorme risco para o andar de cima. Porque no movimento de organização dessas pautas, o povo começa a perceber que ele só vai realizar essas pautas por inteiro, gente, se tiver o quê na mão? Agora eu pergunto, já não fico repetindo. Tem que ter o quê na mão para poder realizar por inteiro? Poder! O poder, e o poder de Estado organizado por esse conjunto.
Quando esse conjunto de lutas, porque isso nunca se dá na nossa luta isolada. Quando a nossa luta fica isolada somente na nossa pauta, a gente tem avanço. E vocês já viram isso. E esses avanços, por vezes, se perdem. Somente encontrando um conjunto de lutas maior como projetos. Mas com que a luta antimanicomial, que é organizada em cada canto desse país por um núcleo de militantes muito aguerrido, muito persistente, se torne uma luta de milhões, que a luta pelo saneamento da minha rua se torne uma luta de milhões. Quando isto acontece, a questão do poder de Estado vem para a ordem do dia. Porque a gente começa a perceber que a gente vai ter que se organizar como poder próprio para fazer isso. Aí a revolução dentro da ordem se torna uma revolução contra a ordem. Esse é o desafio principal, e talvez o principal objetivo dos movimentos populares. Não bastarem a si próprios. Significa que o nosso desafio é sempre ampliar em cada canto a organização popular autônoma, e não só isso, fazer com que essa organização popular autônoma se encontre como projeto de poder neste país. Bom, falar, né? Mais fácil demais falar. Bom, como é que isso se dá concretamente? Vejam, gente, o início do processo vocês conhecem, né? Ninguém está aqui. Pode ser que eu esteja enganado, vocês façam o exame na cabeça de vocês e me dizem, não, o que você falou não tem nada a ver. Mas pode ser que eu acerte, vamos ver. Vejam, eu acho que nenhum de vocês está aqui nessa sala hoje, em pleno sábado, né? Na frente do computador, combinando uma série de tarefas em casa, fazendo um malabarismo para poder estar aqui. Porque vocês ouviram um bom discurso. Vocês ouviram uma fala muito bem elaborada sobre o caráter da reforma sanitária ou sobre a burguesia brasileira. Eu acho que vocês estão aqui porque em algum momento muito contraditório, doloroso da vida de vocês, alguém chegou até vocês, e que não era alguém só porque falava bonito. A gente acessa as pessoas a partir de uma certa empatia, né? Era alguém com quem vocês se identificavam. Eu posso estar enganado, mas essa pessoa veio bem na cabeça de vocês agora, né? O retrato dela. Talvez essa pessoa esteja, inclusive, aqui. Por vezes, essas pessoas que nos ganham para isso, ficam para trás, né? Algumas delas desistem da luta, né? Porque a luta é contraditória. Mas elas fizeram como se vocês estivessem aqui. E provavelmente elas chegaram nesse momento e lhes convidaram. Você topou um convite para ir para um ato, ou para ir para uma reunião, não porque você já acreditava na luta, não porque você confiava naquele sujeito, tinha uma relação de identidade. No momento em que essa relação de identidade se ampliou, não só para um único indivíduo, mas para um grupo de pessoas onde vocês se sentiam seguras para fazer suas vidas, para organizar suas vidas como pauta, vocês viram que aquele sentimento de empatia se ampliou. O que vocês estavam começando, o que estava começando a acontecer? Não só os problemas que vocês achavam que eram individuais, que eram uma sina individual, passaram a ser coletivos. A história de vocês foi coletivizada. Vocês passaram a ser um sujeito coletivo. Que luta em torno de uma pauta concreta, que é a luta antimanicomial. Veja, começou porque vocês dedicavam no sofrimento, mas se tornou numa luta antimanicomial muito maior. Veja que este processo... Oi, vocês estão me ouvindo? Às vezes dá uma Sim, falhada aqui, e eu acho que é o meu contato. Não, eu queria pedir para a Bernadette desligar o microfone dela. Eu acho que ela ligou sem querer. Olá, Ô, Anaí, pode ajudar a gente desligando o microfone dela. Bernadette. Gente, eu costumo brincar que essas coisas online, elas sempre têm um pouco de sessão espírita, né? Que você fica, às vezes, perguntando, vocês me ouvem, você está ali, dê sinal, né? De passo.
Licença do Beth, desligue o microfone. Toque onde está o microfone e desligue, meu amor. Quem criou a sala pode desligar. Quem criou o link. É o Nair, acho que não sei se ele está aí agora. Conseguiu, Beth, mas ela consegue fazer. Conseguiu, Bel? Toque em cima do microfone, Beth. Conseguiu, Leite. Conseguiu. Pronto, ela é militante do Papo de Mulher, mulher maravilhosa, viu? Nossa. Obrigado, Leite. Então, vejam. Esta identidade primeira, que vocês já conquistaram de grupo, ela tem também seus limites. Veja, vocês só vieram para uma reunião, isso é uma outra coisa importante. Durante muito tempo, e todo mundo passa por isso na vida, a gente acredita que as contradições e a opressão que a gente sofre são uma sina individual. Isso, em geral, cria na gente um momento de confusão, porque a gente aprende desde criança que se a gente quisesse, essa sociedade ofereceria para nós, pelo nosso esforço, né, todas as conquistas, né? É isso que as pessoas falam, se você se esforçar mesmo. Hoje isso é uma indústria, que é o tal coach, né? Você também pode, sempre falando para o indivíduo que ele sozinho pode se livrar das mazelas sociais. Em algum momento, isso sempre é alimentado na gente, né? Alguém diz para você, meu filho, se você estudar, você vai ter emprego. Você estuda, e continua desempregado. Às vezes, não, mas não é isso. Você tem agora que estudar para o concurso. Ele estuda para o concurso, estuda para o concurso, estuda para o concurso, e por vezes não passa no concurso e continua desempregado. Mas ele diz assim, mas agora se você conquistar o emprego, a sua qualidade de vida vai melhorar. Você vai ter uma carreira. Aí ele conquista o emprego. E ele começa a sua carreira, e ele começa a descobrir, não sei se vocês já tiveram essa impressão, que desde começar a trabalhar, ele parece mais pobre do que antes, né? Porque o salário não dá para o conjunto das necessidades que ele tem. Veja, toda a explicação que ele teve desde criança sobre essa sociedade entra em colapso nesse momento, e o indivíduo se revolta, né? Assim, vocês, ao viverem a barbárie dos manicômios, e a barbárie com que essa sociedade os trata, sentiram estas contradições. E acreditaram, por vezes, que essas contradições eram suas, individuais. É neste momento da consciência que alguém pode chegar até a gente e essa identidade básica de empatia, de significado, que tem a ver com certo carinho, com certa identidade de confiança, vocês grupalizaram, fizeram com que o sofrimento se tornasse um sofrimento coletivo, e não só um sofrimento, mas principalmente um alvo de luta e um sonho de superação da barbárie. E passam a lutar por luta contra os manicômios, né, por outra forma de lidar com a loucura. E tem conquistas, por vezes, né? Tiveram importantes conquistas, né? A rede de atenção psicossocial é necessariamente uma conquista de você. Mas veja, esta luta ainda... Oi. Só para sinalizar o tempo. 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos. Ah, não, tá ótimo. Tranquilo, eu estou terminando mesmo. Esta luta, também encontra, vocês devem ter vivido isso, um certo limite. Porque aí, quando vocês trazem alguém para o núcleo da luta antimanicomial, vocês dizem para essa pessoa, para você mudar a sua vida, você tem que lutar. Né? Só a luta, não tem essa frase, só a luta muda a vida, não é isso? E os direitos se organizam na luta antimanicomial. Assim como o sindicalista se organiza no sindicato porque ele quer mudar as condições de trabalho, assim como alguém se organiza no movimento de moradia porque ele precisa ter casa, assim como as mulheres se organizam no movimento feminista para que não sejam mortas pela violência sexista, né? Assim como os negros e negras se organizam para não serem mortos e para lutar contra o racismo. Cada um desses movimentos tem sua pauta específica. Qual que é o problema? E tem conquista, por vezes, nessa pauta. Mas vamos lá. Estas conquistas que a gente consegue ter nas nossas pautas, nós temos garantia de que elas possam durar? E, por vezes, nós temos conquistas imensas que são sucedidas por um retrocesso imenso. Vê que a explicação que a gente deu para os militantes começa a entrar em colapso de novo. Você falou para o cara, meu filho, você não adianta só ter o trabalho, não adianta só ter
curso universitário, não é isso. O que muda a vida é a luta. Então, você tem que lutar. Aí o sujeito vem para o núcleo. Luta, luta, luta. Dá tempo da vida dele, dá semanas, dá meses. Deixa de fazer coisas na vida pessoal para poder organizar o movimento e se dedicar. E depois de um tempo ele vê que os nossos inimigos voltaram a retroagir sobre essa luta e que muitas das conquistas se perderam. E vez ou outra a gente tem uma sensação que a gente lutou e parece estar em situação pior do que estamos. Você já conheceu algum militante que desistiu da luta, que resolveu sair da luta por desânimo? Não sei se alguém aqui já conheceu essa pessoa. Eu tinha uma pessoa em Curitiba, eu comecei a militar em Curitiba, vou contar essa historinha, eu vou terminar, juro por Deus. Eu conheci uma amiga que me ganhou para a luta, ainda adolescente em Curitiba, chamava Vânia. Essa era uma pessoa muito importante na minha vida. E ela desistiu da luta. Ela foi fazer academia, academia, assim, não foi se exercitar, não. Foi fazer universidade, doutorado, não sei o quê, fazer carreira acadêmica, e disse, não, a luta não dá certo, é cheia de contradições, eu dediquei muito da minha vida e fiquei em situação pior, teve treta com fulano e ciclano. Então, qual que é o problema? Ela não tem a mesma mentalidade de quem nunca lutou. É pior, ela que participou da luta e se decepcionou. Então, ela é cética quanto a tudo. Ela conhece as contradições dessa sociedade, mas ela resolve não mais lutar. Que é terrível ela falando da luta. E eu tinha um ritual antes, ela estava no interior do estado, sempre que eu ia visitar minha família em Curitiba, ia na casa dela. E eu ficava horas ouvindo ela dizer que a luta não funcionava e não dava em nada. Aí você me pergunta assim, porra, mulher chata do caramba, você vai na casa dela, ela fica tentando te desanimar, por que você ia lá o tempo todo? Toda vez que você ia para Curitiba, você ia visitá-la. Porque era importante para mim visualizar aonde eu estaria se eu desistisse da luta. Porque o grau amargo, como ela falava, da luta e de qualquer possibilidade de uma sociedade nova, era importante para eu renovar as convicções de continuar lutando. Porque eu não queria estar naquele lugar. Mas isso acontece com muitas pessoas. Como fazer com que isso não aconteça? Nesse momento da contradição, é muito importante que a gente encontre uma identidade nova na própria luta e no próprio movimento popular, que não está mais voltada somente para aquilo que a gente, para o nosso objetivo imediato da luta, ou para a pauta específica. Veja, quem luta por moradia tem a esperança de ver a casa realizada nos limites da sua própria vida. Quem luta por reforma urbana não vai ver a reforma urbana por inteiro no Brasil, mas vai ver conquistas de casa. Quem luta pelo SUS pode não ver o SUS realizado por inteiro, mas pode ver a diferença que essa luta faz na vida das pessoas e pode acreditar numa diferença imediata na sua própria vida. Parte do objetivo da luta, quando a gente luta por essas coisas, se realiza dentro das nossas vidas. Mas o retrocesso também se realiza. Como ultrapassar esse limite? É necessário que os movimentos populares gerem uma consciência, no encontro entre eles, gerem uma consciência de luta por um projeto societário que não pode, que não vai se realizar por inteiro nos limites da vida de cada um de nós. E essa é uma dificuldade imensa, mas ela é fundamental. E é isso que os nossos inimigos tanto temem. Por quê? E se eu luto, se eu faço a luta antimanicomial, quando eu consigo fechar um manicômio e inserir aquelas pessoas num tratamento humanizado, de convivência, né, de diversidade, eu sinto que eu tive uma conquista dentro da minha vida. Mas quando eu penso numa sociedade onde os manicômios nunca mais tenham espaço, e essa sociedade só pode ser uma sociedade socialista, uma sociedade onde a classe trabalhadora dirige o seu próprio destino, uma sociedade voltada para as necessidades e para o prazer da grande maioria. Para conquistar isso, essa nova sociedade, isso dificilmente vai ser vivido dentro das nossas vidas.
Veja, como é que eu faço, então, e esse é o desafio, por isso que é tão importante que as lutas se encontrem, ver como essa é uma consciência difícil. Como é que eu luto por uma coisa? Eu faço a luta antimanicomial, a luta por moradia, a luta sindical, mas meu objetivo real da luta é uma nova sociedade. Quer dizer que o objetivo principal da luta não vai se realizar para mim. E isso dá nó na cabeça da gente, né, gente? Porque, vê só, a gente é muito finito, né? A humanidade tem uma história gigantesca, mas a gente é muito limitado, cada um de nós vive em média 70 anos, com sorte, né? Na classe trabalhadora tem que dizer isso. Essa média de vida é muito sorte no interior do pobre no Brasil. Veja, a gente só vive 70 anos, nossa existência é muito limitada, mas o nosso projeto vai muito além disso. Veja, a gente tem que lidar com o projeto societário, com a luta pela superação do capitalismo dependente, pela sociedade que a gente quer, exige que a gente pense a nossa continuidade para além de nós mesmos. Veja que o pensamento religioso resolve isso fácil, né? Você quer um mundo diferente, melhor que esse, mas a depender do que você fizer na sua vida aqui, você tem acesso a esse mundo em outro plano, né? O problema é que nós estamos lutando neste plano, para um mundo melhor e para uma utopia que nós sabemos ser possível realizar neste plano e que mesmo assim nós não vamos viver. Como é que a gente pensa a nossa continuidade, a nossa presença nisso? Significa isso, é importante. Vejam que eu comecei o início dizendo que certas conjunturas são condensado de tempo, porque os nossos inimigos recuperam o passado. Isso também vale para nós. Significa que os movimentos populares, que o conjunto da esquerda organizada, tem que, primeiro, se sentir parte de uma história que começa muito antes de nós. A Revolução Brasileira não é um momento em que a gente vai pegar em arma, cercar o palácio, dar um cagaço no Bolsonaro e tomar o poder. A Revolução Brasileira nasce da organização popular mais longínqua. A Revolução Brasileira, a mudança que a gente quer, nasce na resistência indígena, passa por Zumbi dos Palmares, passa pelas revoltas chamadas de messiânicas, de camponeses, que queriam um projeto novo, que enfrentaram a matadeira na favela de Canudos. Passa pelas lutadoras e lutadores que resistiram bravamente à ditadura militar e que não queriam só o fim da ditadura, queriam um projeto de país novo. Passa pelos lutadores e lutadoras que na década de 80 organizaram cada uma das lutas como um movimento democrático e popular capaz de ter tanta conquista na Constituição brasileira. E chega até nós. Veja, quer dizer que a nossa história começa muito antes de nós. Quer dizer que essas gerações todas olham para o movimento de luta antimanicomial e as gerações todas que lutaram por saúde pública nesse país olham para vocês e perguntam o seguinte: o que é que vocês estão a fazer com tudo aquilo que fizemos? Mas exige também que a nossa história não acabe em nós mesmos. Significa a capacidade de poder continuar na história do outro, quando a gente visualiza um objetivo desse. Significa que nenhuma das ações que nós fazemos, quando a gente organiza o povo, se perdem, desde que a gente organize o povo de forma autônoma. O nosso objetivo é ampliar reuniões e identidade como essas que vocês têm. Quando a gente faz isso, a gente cria em nós mesmos a capacidade de contar na vida daqueles que nos sucedem. Isso é lutar por um projeto popular de nação. É fazer com que, ao organizar o povo em todas as lutas, qual é o saldo, qual é a vitória real quando a gente pensa nesses termos? A vitória real é a nossa organização. Quanto mais gente organizada, com os olhos brilhando e acreditando no futuro, maior é a vitória, ainda que o nosso inimigo avance sobre nós. O fato de vocês permanecerem organizados, se reunindo e querendo organizar cada vez mais gente, é o que mantém a existência concreta de um projeto diferente de sociedade. E é isso que ameaça tantos de cima. E é isso que pode produzir tanta esperança e sonho de um país novo nos de baixo. É isso que eu tinha para hoje. Agradeço enorme a paciência de vocês e a aposta em nos ouvir. E espero um bom diálogo, como sempre, e o aprendizado aqui com vocês. Obrigado. Odu, obrigada.
Obrigada mesmo pelas reflexões e por fazer a gente as palmas. Fantástico. Gratidão! Renovou. Arrasou, Delícia, cara. hein, Du? Vou até ligar a câmera aqui de novo, porque eu tava cuidando dos meus cachorros. Arrasou! Valeu! É isso, né? Acho que a gente compreende muito melhor o nosso lugar agora, de onde a gente fala.